Olá, gente boa. Vamos começar o ano ali, pé direito, com uma pessoa aqui que vai abrir horizonte. Sabe por quê? Ele, além de ser autor desse livro, ele é autor de uma frase maravilhosa que eu até adoto pra mim. Você é mais do que as pessoas acreditam, mas precisa aprender a mostrar isso para o mundo. Que vem a vinheta. Estou aqui, olha, com Ricardo Dal Bosco, meu amigo, e eu vou começar logo de frente, antes de falar de muitas qualidades e de muitas coisas que ele vai trazer pra gente. Ricardo, quem é Ricardo? Por Ricardo mesmo? Amigo de Genésio e muito satisfeito de estar num ambiente onde é que a gente, falávamos agora em off, né? Onde a gente gera valor, porque somos dois que vivem na abundância e não na escassez. Isso cada vez é mais raro encontrar, infelizmente. As pessoas estão cada vez mais polarizadas, individualistas, né? Pensando apenas em si e não no todo. Consequentemente, se você não gera valor, você não é percebido como alguém pode agregar na vida delas. E afinal, como é que você chama a atenção de outra pessoa? Como é que você se torna valorizado? Resolvendo o problema delas e não apenas os seus. Afinal, quem está à sua volta está cagando para a sua história, para a sua vida, para os seus esforços, para os seus sonhos. Elas querem, num primeiro momento, que você resolva a dor delas. E, consequentemente, elas incluem você na vida delas. Ou seja, aí compram o seu produto ou o seu serviço. Poxa, olha aí, ó, Ricardo. Eu abri um episódio aqui com, eu diria ser um guru da minha vida pessoal, foi de Roberto Senna, e eu classifiquei ele assim, olha, Roberto é inesquecível. E você tem o livro Do Visível ao Inesquecível, além de outros livros, como A Questão de Saúde, mais 2 livros, que, sendo que eu tenho 2 aqui, e que fui pro lançamento dele, tive a honra de ter o seu... O primeiro a chegar, inclusive, na livraria. E foi no dia do meu aniversário. Isso aí, ó, muito honrado. Eu lembro 1 a 1, só no último lançamento, eu acho que tinham 250 pessoas, né, do Invisível ao Inesquecível, tinha mais ou menos isso, na Faria Lima, e você tava sempre lá presente. Na primeira feira. Aí eu quero saber o seguinte, qual foi o gatilho para sair esse título e o conteúdo que é muito bom? Pois é, se a gente for observar, fomos criados, ou melhor, doutrinados a ser apenas parte de algo e não protagonista disto. Ou seja, fomos criados então a ser o fulano da empresa X ou Beltrano da empresa Y. E este modelo de trabalho, modelo social, modelo de mercado acontece desde a Revolução Industrial. Você entrava, lembra Tempos Modernos, Charlie Chaplin? Opa! Você entrava mudo e saía calado na máquina. E as pessoas vivem assim até hoje. Ou seja, é a empresa que me aprova, é a empresa que vai decidir o meu futuro, é a empresa que vai dizer como será a minha vida e da minha família. E quando a gente não se sente protagonista dentro dessa jornada, não vira o próprio CEO da própria carreira, e apenas eu delargo na mão de outro para escolher como será o amanhã, eu entro num risco danado. E eu fui assim por muito tempo também. Eu acreditava que, a felicidade, a realização, o sucesso estava apenas lá no título de um crachá ou numa boa assinatura de e-mail. Bom, quando eu cheguei lá, como se leva de multinacional e depois CEO, eu vi, poxa, mas é só isso? Eu quero mais. E esse mais eu não conseguiria no modelo que até então eu vinha achando que era a grande felicidade. Eu comecei a assumir as rédeas disso. Então eu comecei a ver que para o mercado me conhecer e, consequentemente, eu conseguir interferir positivamente na vida das pessoas, eu precisava vir para a linha de frente. Eu precisava, de alguma maneira, ser percebido. E só nos dá valor quem nos conhece. E só nos conhece quando estamos visíveis. Perfeito. Ou seja, eu era muito conhecido em mercados específicos e em empresas específicas. Por mais que eu sabia, eu ainda acreditava que apenas formação e esforço é que me levariam ao santo grau.
né? Opa, a minha grande execução, realização e reconhecimento. Mas não. Isso na década de 80, 90, começo dos anos 2000, ok, era este o mundo que existia. E assim vinha 100, 150 anos. Mas com o advento das redes sociais, Genésio, a gente implementou aqui uma nova era, onde você tira o intermediário, onde agora você consegue, seja pobre ou rico, ser percebido pelo seu público-alvo diretamente. Porque agora não precisa mais apenas de um Boni, do Marlene Matos, ou seja, um intermediário para levar para um programa de televisão, para levar para um jornal, levar para ser, né, estrela num palco. O contratante diretamente pode lhe perceber. Você não precisa mais apenas do agente para se tornar visível. Então, se eu quero impactar o outro lado, o que eu preciso fazer? Trazer aqui a minha grande potência, conseguir ser reconhecido para construir respeito, admiração, reputação e autoridade moral. Bom, você deixou a vida executiva, não foi por gosto, eu acho que foi por esse novo segmento que lhe tirou da vida executiva, pelo menos nos 2 últimos anos, assim. E como é que você está enchendo o seu tempo e com viagem, com pesquisa, que a gente vai entrar lá daqui a pouco? Como é que está esse seu tempo? Está dividido em quê? Eu comecei a preparar meu paraquedas muito antes de saltar daquele avião, costumo dizer. Então, mesmo na carreira executiva internacional, depois retornando ao Brasil, eu sempre era muito chamado, convocado por pessoas no meu networking que acabavam querendo que eu transformasse também a empresa deles e a carreira deles, como eles viam eu transformando a minha. Então eu digo que no começo nada melhor do que você ser o próprio case para passar confiança e segurança, certo? Porque confiança e segurança hoje em dia são os gêmeos, né, de qualquer venda de sucesso. Bom, quando eu comecei a transformar a minha vida e depois ser notado pelas pessoas à volta, eu comecei também a perceber que existia uma vida que poderia ser construída além do que aquela que eu fui educado. Porque eu fui educado para quê? Para ser funcionário público, porque aquilo e fui, porque aquilo era sinônimo de segurança no passado, ou então fazer parte da empresa de alguém. E está tudo certo, quem quer, e eu também fiquei nisso por muito tempo. Só que eu comecei a ver que existiam outras possibilidades muito acessíveis, mas que ninguém nos ensinou. O mercado falou, você lembra disso, Genésio? Na década de 80, 90, que você tinha que ter hard skills. Perfeito. Então, qualquer geração Y, Baby Boomer e X são sedentos por certificados. Datilografia, agora eu tenho teu curso de digitação, e depois MS-DOS, e agora PPT, e agora XLS, Excel, e agora tabela dinâmica dentro do Excel. Então, qualquer cara com 40 anos ou mais tem aquela pasta amarelada em casa com mais de 100 certificados ali dentro. Perfeito. Bom, e a gente acreditou que aquilo aqui ia me levar a ser o cara, o executivo, a executiva no mercado. Era assim. Só que depois de um tempo, a gente viu que só habilidades técnicas não estavam servindo, porque as pessoas estavam sendo contratadas por hard skills e demitidas por soft skills. Aí falaram para a Genésio e para Dal Bosco o seguinte: olha, você tem que ser mais empático, você tem que ter comunicação assertiva, você tem que ser um líder, você tem que ser resiliente. E a gente se perguntou, mas que raios é isso? O que é resiliência? O que é ser empático? Empatia se resolvia na época do nosso colégio, no intervalo ou na saída, né? Na base da paulada. A gente foi educado muito para ser ogro e ogra. A gente foi educado para ser chefe. E não para ser gestor e muito menos líder. Bom, lembra as capas de revistas há 20, 30 anos? Era o chefe do ano. Depois, uns 15 anos para cá, era o gestor do ano. Hoje em dia é a liderança do ano. Quando a gente começa a ver essa mudança, ninguém nos ensinou soft skills no colégio. Na faculdade também, nada. Então a gente era largado aos tigres. A gente aprendia na marra no começo da nossa carreira profissional. Você lembra disso? Perfeito. Bom, né? O Genésio é baiano. O Genésio já tem empatia no seu chip embutido. Mas grande parte do povo não tem. Né? Então, a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos, às pauladas, e a hierarquia ela estava muito vertical. Porque todo o poder, toda a decisão estava no topo de uma empresa, no topo da sociedade, que era quem tem dinheiro,
porque era quem tinha informação. Quando chega começo dos anos 2000, com o advento das redes sociais, principalmente o grande boom de 2003 a 2006, que tem um advento de 4 grandes redes sociais que muita gente usa até hoje, que ali surge LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, na atual X, esse quarteto, tirou-se o intermediário. As pessoas começaram a ler mais do que está lá do que no jornal impresso. Perfeito. Então, as marcas pessoais e corporativas tiveram a oportunidade de impactar diretamente quem comprava, seja B2C ou B2B. E aí mudou todo o jogo. Porque quando isso ocorre, a gente começa a ver que só certificado não adianta, se ninguém me enxerga. Então, agora soft skills também só não adianta mais. Porque era difícil em processos seletivos, né, recrutamento e seleção, você filtrar soft skill. Tem muitos testes para hard skills. Soft skills ainda o negócio engatinha. Então, eu comecei a perceber que tem um terceiro eixo, com esse advento do marketing digital, principalmente, que seria fundamental nos próximos anos, que se chama como o mercado lhe percebe. Só que há 20, 30, 40 anos, como é que nos ensinavam? Isso é coisa para exibido. Você não é celebridade. Perfeitamente. Você está sendo arrogante. O Genésio começou a fazer o canal no YouTube. Quem é a primeira dupla que apareceu? Você lembra? A dupla Oso. É. O Curioso e o filho do Invejoso. Do Invejoso. Gostei dessa, como é? Genésio, a dupla Oso, né? O Curioso e o Invejoso. Chegavam para você, lembra disso? Genésio, virou blogueirinho, hein? Foi, não foi? Foi. Geralmente os vampiros que mais falaram isso são os desgraçados, aqueles invejosos. Por quê? Eles saíram da mesma seleção natural. Darwin estava ali. Vocês saíram da mesma empresa, às vezes de Angola trabalharam com você, aqui no Brasil trabalharam com você, ou do mesmo bairro, do mesmo colégio, da mesma universidade. Só que Genésio veio crescendo. Essas pessoas resolveram ficar lá. Mas concorda comigo que a seleção natural era a mesma? Não tinha uma grande disparidade econômica, de formação. Vocês cresceram ali dentro das mesmas condições. Mas você resolveu pagar o preço. Você resolveu ser um outlier, um ponto fora da curva. E aquelas pessoas resolveram ficar no que eu chamo de perfil meridiano. A curva meridiana é a mistura de merda com mediano. É o perfil médio. Excelente, ó, anota essa aí, viu? Essa é ótima. Aí. Essas pessoas resolveram ficar, mas você tem crescido. E hoje, com que idade, Genésio? Eu, 72. 72, não para. Você é um incansável. E continua provocando inveja com relação a isso. Por quê? Pois você mostra para o pessoal que ficou lá na curva meridiana de que era possível. Todos tinham a mesma seleção natural. Você quis pagar o preço, eles resolveram ficar. Qual é a primeira reação? Genésio, venha para cá de volta. Olha, você está, né? Você tá delirando, né? Tá se excedendo. Você não acha, né? Vem os opinadores de eventos, né? Encontram você nos bastidores de eventos. Você não acha que você está exagerando, certo? Por quê? Porque as pessoas não querem que você realmente se distancie deles, pois dá uma sensação muito grande de incompetência. Não é nem de impotência, porque a potencialidade existia. Pronto. Essa potencialidade que você falou já 3 vezes, às vezes as pessoas não sabem mostrar a sua potência. E hoje nós estamos agora, que eu vi de você aqui no bastidor, a multipotencialidade. Falei certo? Exatamente. O que vem a ser essa multipotencialidade numa fase geracional? O tempo médio de uma pessoa no mundo em trabalho são 80 mil horas, aproximadamente 40 anos. Então, como é que nós fomos formatados, programados, doutrinados? Você que, se tiver capacidade, estude os primeiros 4, 5 anos, numa graduação, e os seus próximos 36, 40 anos da sua fase adulta, você vai trabalhar para alguém. Isso. Ok, você não teve incentivo para empreender. Grande massa, né? O mundo nos fez, e as próprias faculdades, em grande parte, nos ensinam para ser técnicos, para prestar serviço para alguém. Ok. E depois de você trabalhando 40 anos, o que acontecia lá no final? Poucas alternativas. Você abria sua consultoria, ou então você virava conselheiro de empresa,
Ou então você conseguia se aposentar e aí diziam, Genésio, agora você vai pescar, né? Agora você vai para Balneário Camboriú, ok? Para receber os netos e vai morar lá. Ou então, quarto cenário, você morria. Porque a expectativa de vida era completamente baixa. Mais baixa do que ou se hoje ainda é, né? No passado era mais ainda. Bom, o que acontece a partir de agora? As pessoas começaram a ver que existem possibilidades além de trabalhar para alguém. E mesmo trabalhando para alguém, existem possibilidades de que eu consiga conciliar com várias outras atividades. Perfeito. E formar, então, uma carreira multipotencial, que no passado era o chamado bico. Né? Ou seja, se o Genésio estivesse em 2 ou 3 funções, o vizinho ou a vizinha fofoqueira iam falar o seguinte, nossa, seu Genésio aí é ambicioso, né? Para que trabalhar em 2, 3 empregos? O que ele quer mais do que os outros? Ou então, era o outro lado da fofoca, não era do êxito, né? do faturar, era da desgraça. Meu Deus, esse seu Genésio aí deve estar passando dificuldade. No Natal aí, ó, não deve ter botado litrão de coca, deve ter botado cola alguma coisa, né? Porque a família é assim, né? Se você não bota o litrão de coca no Natal, deve ter pensado, o ano foi ruim pro Genésio. Quando a gente começa a ver essa realidade, que no passado, sim, você tinha que ter uma exclusividade, hoje em dia esse cenário não precisa se repetir, que é a chamada slash career, ou seja, carreira em barras. Já percebeu no LinkedIn quando a gente coloca no título, abaixo do nome, né? Palestrante, / conselheiro, / escritor best-seller, / executivo, / empresário, / investidor anjo, / podcaster. Ok? Ou seja, quando você tem agora a possibilidade, principalmente por causa do ambiente digital, você tem a possibilidade de ser conhecido por muito mais pessoas do que apenas estar num evento, né, presencial para então ser percebido. Muitas possibilidades se abrem. E possibilidades além da que você acreditava. Porque você estava no inconsciente acreditando que o mundo era aquilo. Ou seja, quando a gente vê possibilidades, eu entendo que até onde vai o limite do meu universo? Até onde vai o limite da minha consciência? Quando eu expando, então, a minha consciência para novas alternativas, eu tiro uma mureta, eu quebro este muro à minha frente, eu quebro as objeções e vejo que existe um campo verde logo pela frente que eu não conhecia. Caramba, mas eu posso também gerar valor para as pessoas, levando a minha comunicação a eles, como palestrante, ou então como escritor, ou então, como um podcaster. A gente agora tem alternativas nos últimos 20 anos que isso não existia. Cada vez mais, então, as pessoas elas começam a ver que, caramba, eu não preciso, então, seguir a profissão que os meus pais disseram que eu teria que seguir. Talvez eu não preciso também, Genésio, simplesmente seguir aquilo que eu fui formatado lá no passado, que eu decidi aos 17, 18 anos, que eu fiz a faculdade, mas, poxa, eu era tão imatura, que eu não quero mais aquela vida. Talvez aquilo foi bom enquanto durou para me dar um arranque, mas hoje eu posso ser alguém além de apenas ter aquele meu CRM, a minha OAB e assim vai. Opa, eu posso ter uma carreira multipotencial, onde aproveita muito mais meu grande potencial e que me traz inovações, me traz relacionamentos diferentes que eu não estava acostumado, porque eu costumeiramente furo bolhas e as pessoas não estão acostumadas a criar novos ambientes, conectar com novas pessoas e, consequentemente, não chegam novas possibilidades. Então, Bosco, o que é que eu tenho para colocar na mesa aqui e que você navega em todas as praias, em todos os mares muito bem, porque você acumulou conhecimento. E nós temos hoje um convívio geracional de 4 gerações convivendo debaixo de um mesmo teto e com certeza logo não, já tem alguns que já a Alfa já está presente nesse... Entrou de 2024 para 2025 a Alfa no mercado como menor aprendiz. Isso, pronto. Pela primeira vez na história da humanidade, 5 gerações. 5 gerações. E eu vejo muita gente metendo malho na geração Z. E eu digo, gente,
Toda geração tem, porque eu também tive cabelão aqui, eu queria transformar o mundo numa mesa do jantar em casa e tomava esporro dos meus irmãos mais velhos e meu pai. Eu queria que esse convívio, que nós inclusive fizemos um episódio recente, a harmonia geracional no Carreira no Topo de Natal, eu queria que você desse essas características e esse conflito geracional, se existe ou é passível de solução. Quem mais reclama da geração Z é a geração X. Ah, é? A encostada? Não, a geração intercalada entre a Boomer e o Millennium. E o Millennium. A geração X são aqueles nascidos aproximadamente de 62 até 81. Se a X é a que mais reclama da Z, eu lhe pergunto, o Z é filho de quem? O Z é filho do X. E claro, é natural que os pais, né, quiseram criar filhos para não terem as mesmas dificuldades que tiveram lá no passado. Só que muitos não entenderam, né, em termos do cenário que foi mudando, e acreditaram que aquele mundo que eles foram criados, ou melhor, doutrinados lá no passado, porque não se tinham grandes alternativas, eles acreditaram que o mundo de hoje é idêntico ao que era. Mas não, a gente foi doutrinado por um mundo que não vai mais se repetir. Ou seja, o X, ele foi um revolucionário lá no passado, ele foi às praças, ele foi às ruas, ele rasgou a camiseta, ele levou protesto, ele foi o maior revolucionário cultural e musical, inclusive na história da humanidade até hoje. Woodstock estava lá, Beatles estavam lá, Rolling Stones estavam lá, Jimi Hendrix estava lá, Janis Joplin estavam lá. Ok. O Z está sendo um revolucionário também, porque é filho do X. Né? O chip está ali. Só que ele vai brigar do jeito com as armas que ele tem, que não são as mesmas armas do X. O Z vai articular, e as revoltas recentes mostram isso, Marrocos, Nepal, Peru, né? O Z indo à rua, o que isto mostra? Bom, algo muito parecido há 40, 50 anos, o X também indo para a rua, mas cada um buscando o que achava que não estava correto. Quando o X ele tentou fazer essa revolução, principalmente do paz e amor, que ele estava dizendo, este modelo de trabalho que vem desde a Revolução Industrial, somos praticamente escravos metropolitanos, né? E não apenas agora de lavoura, eu não quero mais. Só que o X não conseguiu ter tanta força assim. Mas construiu, né, grandes revoluções, inclusive as primeiras viradas Brasil da legislação trabalhista, da de 40 e 50, você lembra disso? Né? Foi o X que pegou isso em cheio, impulsionou. O Z agora está impulsionando também mudanças trabalhistas. Olha só, tem mais identificações do que disparidades. Por mais que as pessoas chamem o Z e o Alfa de mimizento, de Enzo, de Nutella. Essa multicaracterística é um preguiçoso que não quer trabalhar. Aí o que tem, por exemplo, é o Z que traz a discussão, né, e a superfície é NR01 em 2026 cada vez mais forte. Ou seja, a discussão sobre a própria saúde mental. Poxa, o Z é preguiçoso? Vamos lá. Vamos olhar esse copo não tão vazio, mas meio cheio. Eu costumo não me apegar apenas às fragilidades, mas muito mais às potencialidades de cada geração. O X tinha como maior característica uma palavra que se chama compromisso. Se der uma merda aqui nesse podcast, quebrou uma câmera, não conseguiu, vai ter que começar tudo de novo, gravação, e a gente tem que ficar até 11 horas da noite. A gente fica ou não fica? Fica. Vai ficar. O X fica. Né? O X fica. Agora, o Z, talvez ele não fica. Porque a palavra comprometimento não é a grande fortaleza do Z. E não é porque apenas não quer. Mas o Z, ele preza por dois cenários aqui. Combine antes. Não me decepcione depois. Não me contrata numa empresa dizendo que eu vou sair 17h30 e depois dos 5 dias na semana de trabalho, 3 você me pede para ficar até às 19h20 horas. Ok? Então o combinado não sai caro para o Z. É bom ou ruim isso? É bom. Claro, certo? É bom. Porque nós, Baby Boomers, X e Y, a gente viveu a vida dos outros. E a gente queria sempre mostrar para o chefe, para o patrão, que a gente era dedicado. Agora, essa era a fórmula do sucesso? É nada. Senão a gente não tinha tantos cinquentões e sessentões mergulhados em depressão, com um baita vazio aqui dentro. Às vezes tem todos os bens materiais em volta. Só que, caramba,
um burnout, um esgotamento. Então, isso aí também não é o modelo de negócio, modelo de trabalho ideal. Agora, se comprometimento não é a grande fortaleza do Z, por que não é? Porque agora eles querem entender o que tem por trás daquilo. Qual é o propósito disso? E por que eles podem hoje questionar o propósito, né? E não apenas seguir missão dada, missão cumprida? Porque hoje eles têm alternativas que nós não tínhamos. Se alguém está nos escutando e cresceu numa cidadezinha pequena, exemplo, até 50 mil, 70 mil habitantes, vai se lembrar do seguinte: você tinha uma, duas indústrias na sua cidade para trabalhar. Não tinha muito mais que isso. Não tinha opções. Se você fizesse cagada numa indústria, já era. Ninguém mais me empregava. Estava sujo. Se não apanhasse lá dentro, apanhava depois o pai ou da mãe em casa, com vareta de goiabeira. Certo? Então, hoje, eles podem ficar menos no CNPJ porque tem alternativa e porque a percepção sobre a vida, sobre a carreira e sobre relacionamentos e compromissos mudou. Porque se antes o X olhava a empresa como sinônimo da vida, eu ficarei lá por 20 anos, 30 anos, 40 anos e o meu sobrenome será o nome da empresa e eu até esquecerei quem eu sou. O Z, ele olha a empresa como um intercâmbio de trabalho. Eu fico um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. E vou testando até meus 25, 30 anos. Que está na fase da experimentação mesmo. Exatamente. É ideal. Agora, assim, mas eles não ficam muito nas empresas. Mas eu pergunto aqui, né? Será que se nós, mais velhos, se a gente tivesse essa oportunidade na nossa adolescência, no começo da nossa fase adulta, a gente também não ia gostar de ter várias experiências? Porque o X era maluco beleza também. O X também gostava de provar o diferente. Né? De drogas a músicas, né? Muitos. Né? Tá. Só esconde do pilho. O LCD, né? E lá vai. Pois é, o X eu não sei nem como sobreviveu na história da humanidade. O X é um sobrevivente. O X é uma mistura de MacGyver com Chuck Norris. Eu me lembro. O X faz tudo. O X é um comprometido. Eu, baby boomers, e lhe digo, eu mudava muito. E meu pai disse uma vez: pedra que muito se muda não cria limo. Eu digo, mas meu pai, eu não sou pedra, eu quero experimentar. Nisso aí eu vou testar. Mas aí, voltando aí que eu lhe interrompi, a X, que você com essa mentalidade de experimento, não tinha esse experimento por falta de oportunidades. Aí o que acontece hoje em dia, oportunidades existem. O que nós temos que olhar para as gerações, porque não tem para onde fugir agora, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Hoje, 20% da população mundial são Z. 10% da massa de trabalho eles representam. Em 2030... em grande parte das áreas de negócio, representarão de 30% a 50%. Em algumas áreas, 58% serão zoomers. Se você não sabe comunicar para essa geração, se você tem uma marca com um produto ou um serviço, que você não estabelece contato com essa galera, você não só está deixando dinheiro em cima da mesa, como deixará muito em frente também. Só que não apenas isso. O Z, a partir de 2030... os primeiros estarão completando 30, 32 anos. Estarão assumindo cargos de gerência. Manager, gerente, coordenador. E passarão a decidir também por projetos. Então, se você não entende como este pessoal vê a vida, vê a carreira, vê o negócio, vê sustentabilidade, vê propósito e lá vai ser muito difícil você prezar pela sua própria sustentabilidade da carreira e do negócio, porque você vai trabalhar para eles também, seja diretamente ou como um terceirizado prestando serviço para a empresa que eles aprovam aquele projeto. Ou até liderado deles. Exatamente. É o seguinte, os líderes de hoje têm que aprender a liderar os líderes do futuro. E eu digo que muito tem uma preguiça mental das outras gerações com relação a tratar a Z. E o que acontece? É claro que eu queria que o mundo fosse ao meu modo, porque ninguém quer gastar energia, ninguém quer gastar tempo. Será que a gente quer liderar? Será que a gente quer se comunicar? Não. Vamos ser sinceros, a gente queria estar nesse momento no Havaí ou em Cancún. Você não queria estar gerenciando pessoas. Vamos ser bem realistas. Ok. Só que se não há como, se você tem que trabalhar, e você não vai conseguir mudar o mundo, porque não é ao seu modo,
e o mundo não é justo como você acreditava que seria, porque alguém lhe imputou esse senso de justiça, seus pais, professores, uma religião, certo? Então, se o mundo não é justo e nunca será, você tem que se moldar para que de alguma maneira tenha uma carreira e também um negócio cada vez mais sustentável que estabeleça uma comunicação para as diferentes gerações que cada vez mais avançarão no mercado de trabalho. Perfeito. Então, qual é o grande desafio aqui para os nossos ouvintes? Qual é a potencialidade de cada turma que eu tenho dentro da empresa e como é que eu posso aproveitar aquilo? E sair daquela visão que nós, mais antigos, né, baby boomers X e Y, acreditávamos que todo mundo tinha que fazer tudo, que todo mundo tinha que ser o expert em tudo. Porque o X é muito isso. Ele sabe trocar o toner da impressora mais difícil da companhia a resolver a maior bucha que existe com cliente que surgiu num contrato no ano da companhia também. Bom, caramba, onde é que eu consigo colocar o X que eu preciso, que eu consiga aproveitar esse comprometimento, essa esperteza, essa visão mais holística, mais nexialista do negócio? Agora o Z, não adianta eu achar que esse cara em começo de carreira vai fazer tudo isso, porque o X também não era o cara no começo da carreira. Vamos lembrar um pouco, vamos ser um pouco mais humildes e olhar quem que a gente era no começo da nossa jornada. Como diz o paranaense, era um piá de bosta. E você já viu aí, trazendo piá de bosta como expressão, que toda geração vai trazer para cima da mesa a sua geração como a mais foda. Chega lá e fala, porque esses Z hoje em dia são um bando de bunda mole e não sei o quê, mas esquecem que a geração silenciosa, que é a mais antiga, e depois a geração baby boomer, também olhava pra gente X e Y e também falava, esses piá de bosta. Não veste a camisa como eu visto? Ou a expressão piá de bosta de hoje. Não. Aquele lá, o seu avô, né, o seu bisavô, também olhava para os mais novos e falava, isso daí não vai dar em nada. Quantos professores falaram, se você não era o CDF da sala, falaram para você, se você não estudar, você não vai dar nada. Então talvez você queira encontrar alguns desses seus professores e perguntar, olha aí, ó, você falou que eu não ia dar nada, poxa, alguma coisa eu virei, poxa, né? Posso talvez até não ter ganhado dinheiro, mas olha a família bonita que eu tenho, né? Certo? Não, tenho até todos os dentes. Certo? Bom, quando a gente percebe isso, vai ver. Primeiro passo, humildade no aprender, humildade no compreender o outro, humildade e intencionalidade aqui para, mudar não só a minha vida, mas o outro. E isso começa tudo pela comunicação intergeracional. A aula completa aqui que você está nos dando e a mim também. Nos dando aí aos nossos inscritos no canal e quem acompanha de vez em quando, aproveite para se inscrever no canal, tá bem? Olha, agora tem uma coisa que me intriga. Eu li esse livro aqui, Personal Brand para Profissionais de Saúde. E esse é o segundo, porque teve um outro antes desse. Me conte. Eles não cuidam da imagem, eles te acham deus ou semideuses, que não precisa cuidar da imagem, ou é uma lacuna que você está preenchendo porque eles não veem isso na sua grade curricular de formação? Por que essa identificação de 2 livros dedicados à área de saúde? O mundo não quer que você se veja como uma marca, pessoal. Porque a partir do momento que você começa a desenvolver percepção pelo seu público-alvo e começa a ser valorizado, começam a surgir convites. Consequentemente, você começa a ganhar independência. Ou seja, você não depende mais de alguém que tinha poder sobre você. E quando você tem a independência de escolher onde quer trabalhar, com quem quer trabalhar, como quer trabalhar e o porquê quer trabalhar, que vem a questão do propósito, como é que fica quem tinha total domínio sobre você? As pessoas são sedentas ou não por poder? São sedentas ou não por domínio? E isso não é o mundo de hoje. Basta estudar história, né, dos impérios, das colônias, da época de Cristo. E antes disto, bom, o mundo sempre funcionou balanceando entre quem é o mais ágil, quem é o mais adaptativo e quem imprime poder sobre os outros.
Consequentemente, quando você se afasta daquele domínio que outros poderiam ter sobre você, abre-se aqui um novo mundo, que muita gente tem medo. E muita gente tem medo de alcançar esse sucesso, essa independência, porque acredita que não pode. Acredita que, opa, eu estou me distanciando daquele bando que ficou. E se sente, num primeiro momento, desprotegido. Ou seja, caramba, eu vou sair da minha tribo. É ela que me dá segurança. São eles que confiam em mim. Mas, por vezes, para você alcançar um futuro brilhante, você tem que queimar algumas pontes. E eu digo o seguinte, nada é tão espetacular do que ver, uma ponte queimando atrás de você, onde ilumina mais o seu futuro do que o seu próprio passado. Se você não sair da ponte, né, queimar a ponte, a bolha que você vive hoje, dificilmente você vai sair do invisível e se tornar alguém inesquecível. E as pessoas, elas não foram educadas dessa maneira. Fomos educados apenas para ter hard skills e hoje em dia soft skills, mas um terceiro eixo, não há intencionalidade para que a gente crie isso. Ou seja, cada um que está nos escutando, ou você toma essa decisão, essa atitude, e aí constrói ou busca alguém, um mentor, alguém que possa lhe fortalecer em termos de estratégia, para lhe fortalecer dentro disso, em termos de marca pessoal, para então você aplicar consistência, investir seu tempo e sua energia no que faz sentido, para aumentar a sua independência, ou tudo na sua vida irá se repetir. Porque aqui não tem segredo. Se você coloca a mesma energia, o mesmo tempo, a mesma rotina, o mesmo hábito no começo do dia de hoje, ou seja, o mesmo input, é loucura achar que ao final do dia você vai ter um resultado, um output diferente. Uhum. As pessoas, elas ficam acreditando em conto de fadas, num milagre que alguém vai salvar ou vai trazer a grande oportunidade. Ou seja, criar o futuro é a primeira boa medida. Mas, aí voltando, o médico não cuida da imagem dele normalmente porque eu li o livro e aqui também não serve, não é só para médico. Eu tirei extraí daqui muita coisa para mim. Aí eu volto, o médico tem essa debilidade mais ressaltada do que os outros profissionais? Principalmente o médico e profissionais que por muitas décadas tiveram um conselho ou uma ordem regulamentando aquela profissão. Certo. E aí, principalmente sem o advento do online, você aparecer era muito difícil. Tá. Pega advogados, claro. Por exemplo, você anda na Flórida, vai ver aqueles outdoors, né? Encostaram no seu carro, acidente de trânsito, fizeram isso com você? Ligue aqui, né, para o advogado tal, tá aquele número gigante. Ok. Profissões, em grande parte que existe um conselho, uma ordem no Brasil, não se pode. Então, médicos, advogados, contadores, tiveram muita dificuldade de vir para a linha de frente. Dependiam muito do quê? De um plano de saúde, mandar muitas vezes um cliente. Ou então você ir ali, trabalhando por 30, 40 anos para você ser conhecido naquela localidade. Quando vem o advento das redes sociais, isso possibilitou com que você fosse encontrado com quem está longe. E não necessariamente as pessoas perguntam mais onde você se formou. Quantas especialidades você tem? Ou seja, tirou-se o intermediário. E plano de saúde cada vez pagando menos. Essas pessoas começaram a ficar irritadas com pessoas que tinham 1/3 da experiência, vendendo muito mais. Perfeito. E começaram a reclamar, mas como? Aquele embusteiro, aquele 171, aquela falcatrua, aquele pilantra, vendendo mais que eu que tenho 40 anos de profissão. Ok, eu também gostaria de ser atendido por você e pelo outro. Mas como é que eu vou lhe encontrar hoje em dia? Perfeito. Eu vou pegar a caderneta do Bradesco, né, ou da Unimed, ficar procurando o seu nome ou tentar adivinhar. Bom, eu acho que esse cara que vai me atender bem, só porque você tem um CRM ali antigo e tem um nome que eu fui mais simpático com o seu nome, não com o outro. Claríssimo ficou. Ou seja, as pessoas, elas não entenderam que o mundo mudou e elas estão deixando com que o outro simplesmente escolha. Ou seja, elas não se posicionam, então elas não influenciam a decisão. Jamais vão encontrar, né, e alcançar a autoridade moral. Se você está reclamando daquele cirurgião plástico, daquele dermatologista, daquele endócrino, que tem 1/3 da sua experiência, daquele dentista, que esse cara está vendendo muito mais do que você, mas você é muito mais experiente, a culpa é de quem? É sua. Culpa desse profissional. Mas não é justo. O mundo não foi justo, não é e nunca será. Você faz o seu trabalho.
Caso contrário, quanto mais os bons se escondem, aí dá o substrato, o ambiente adequado para os ruins tornarem-se evidentes e, consequentemente, serem contratados. Perfeito. Então, Bosco, você, na sua trajetória, você trabalhou na Espanha, trabalhamos em Angola, né? Quase que na mesma época, teve uma interseção da gente lá. Na Alemanha, Canadá, Singapura, teve recentemente nos Estados Unidos. E você, nessa atuação internacional, você teve um misto de palestrante, executivo e pesquisador. Me fale aí, porque eu acho que na última sua viagem, que você passou acho quase 6 meses nos Estados Unidos e no Vale do Silício, o que é que você traz aí de novidade, já quem está começando o ano, para abrir a cabeça dessas gerações, e da minha também, das novas gerações, para esse ano de 2006? Se antes... 2026, perdão, 2026. Desculpe, hein? Se antes a gente trabalhava 40 anos, a própria Organização Mundial da Área, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, projeta gradativamente que trabalharemos 60 anos daqui para frente. Aí alguns podem estar nos vendo e falando assim, caramba, Dolce, eu já estou cansado hoje, você quer me arrumar mais uns 20, 30 anos pela frente? Não sou eu, né? OMS. Né? E você tem uma alternativa. Bom, pode morrer antes, né? Eu não quero. Eu prefiro trabalhar em 60 anos de labuta do que morrer antes. Ok, onde eu quero chegar com isso? De uma vez por toda, entenda que o que você faz hoje, a formação que você realizou no passado, provavelmente ela não vai mais servir em frente. Ela não precisa ser o único peso que você tem que carregar a vida inteira. Profissões que hoje existem, muitas não existiam há 20, 30 anos, você lembra disso? Perfeito. E muitas que vão existir em 2040, 2050, nem foram desenvolvidas ainda. Existem várias revoluções que as pessoas não estão percebendo. Por exemplo, como diz o próprio CEO da NVIDIA, os próximos milionários serão eletricistas, né, e encanadores. Porque com os data centers, em função de um volume de informação das IAs, cada vez mais encanadores para refrigeração e eletricistas, né, que entendem de projetos complexos, vão ser necessários neste mundo, que cada vez menos encontramos. Pedreiro, encanador, né? Ou seja, se eu posso fazer uma provocação para os nossos ouvintes desse ambiente fantástico que você promove, Genésio, será que você está entendendo o que vem pela frente? De que maneira você está se capacitando? Porque ninguém vai nos salvar. As pessoas estão cagando para a gente. As pessoas estão cagando para o nosso esforço, para a nossa história. As pessoas querem que a gente resolva o problema delas. Então eu pergunto, como você está se habilitando, se capacitando para não só conseguir resolver esse problema, mas para ser percebido como o resolvedor daquela desgraça? Porque se assim não for, o seu passado vai ser cada vez mais difícil. Ou seja, pelas andanças no mundo, independente da cultura, é fundamental a sua capacidade, então, de entender em que mundo estamos, ou seja, entender cenário, para então prever o futuro, ou seja, tendências, de uma maneira mais assertiva. Segundo ponto, neste mundo cada vez mais integrado, é necessário você ter liderança multicultural, porque cada vez mais você trabalhará com remoto. Há 30 anos você trabalhava apenas com quem estava no mesmo limite geográfico. Agora a carreira não tem mais CEP. Antes tinha, eu vou trabalhar lá na empresa tal, na rua tal, no CEP tal, agora não. E terceiro aspecto, comunicação intergeracional. Porque se aumentamos a longevidade, e se as pessoas passaram de 40 anos de trabalho para 60, muita gente no meião, mais velha e mais nova, estarão trabalhando. E cada vez mais um mundo difícil em se aposentar. Porque as empresas de seguro hoje já colocam nos seus cálculos atuariais 120 anos e informa que o ser humano que vai viver até 150 anos já nasceu.
Eu acho que sou eu. Mas já nasceu quem vai viver até 150 anos. Por exemplo, Genésio, recente você teve neto, certo? Isso. 2 anos? 3 anos? Não, 4 anos. 4 anos. 4 anos. Eu me Já lembro tenho dessa 4 época. netos. Por exemplo, o seu neto será o primeiro geracional, né, da sua família que vai ver a virada desse século. Verdade. A gente provavelmente não vai ver, tá? Mas o seu neto vai ser o primeiro a ver essa virada. E ele vai pegar um mundo mais cyberpunk, né? Mais difícil, grandes metrópoles cada vez mais difícil de se viver. Complicado. Um mundo cada vez mais polarizado, um mundo cada vez mais egoísta. Ou seja, se eu ficar apenas trabalhando para que o outro decida como vai ser a minha vida e eu não encontrar a minha grande potência, o porquê que eu quero trabalhar, ou seja, qual é a minha grande valência e como é que eu posso fazer a diferença na vida dos outros, dificilmente você terá adaptabilidade para mudar a sua própria vida. Olha, Nicolas, Max, Isabela e Oliver, vocês vão um dia assistir isso lá adiante, quando vocês estiverem com a consciência profissional. Isso aqui já estava escrito e dito por Dal Bosco. Dal Bosco, em determinado momento na minha vida eu tive um questionamento sobre os meus caminhos. E eu via por uma das ruas de São Paulo e encontrei uma lata de cera. E essa lata de cera tinha um acrônimo. Quero que veja a vinheta que eu adotei para mim, esse acrônimo da cera. E eu queria, nesse início de ano, que você diga qual é a sua cera. Que venha a vinheta. Dal Bosco, olhe para sua câmera e me diga assim: o C da cera de criar. O que é que você quer criar para você e o que é que você recomenda para o ano de 2026? Eu recomendo que você crie o seu próprio futuro, pois grande parte vive no piloto automático, vive escravo da sua própria natureza. É a mesma coisa do que um animal qualquer. Está programado apenas de ir de A para B e B para A. São pessoas que apenas caem na vida de um outro ser humano e não constroem a sua própria jornada. Ou seja, ser protagonista da própria vida é fundamental dentro do seu próprio processo de criação da consciência. E aí vamos para o E de eliminar. O que você precisa eliminar são ruídos que interferem, a sua grande intencionalidade e a sua grande força. As pessoas costumam lotar o dia delas, que é uma caixa estanque, 24 horas, com hábitos ruins, que tomam o seu tempo, sua energia e seu dinheiro, que não vão lhe causar uma alavancagem. E aí eu lhe questiono: o que você está escolhendo como hábito para não criar um novo estilo de vida que vai gerar um novo resultado? Ou seja, é preciso eliminar distrações, ruídos, para que a sua marca seja cada vez mais clara e intencional perante seu público-alvo. Agora, muito bom, hein? Esse aí é pra vida. Muito bom. E agora vamos ao R da cera, né? Que é o reduzir. É o reduzir. É necessário você reduzir o seu momento de procrastinação. Pois, por que procrastinamos? Porque temos ganhos. Ninguém é maluco de procrastinar sem trazer algum benefício. Como assim, Dal Bosco? Pois é, porque se você simplesmente tomasse atitudes que lhe causam prejuízo apenas, você seria um maluco, um retardado, tem que investigar alguma questão mental. Mas não, todos nós procrastinamos porque aquilo traz um benefício. Mas esse senso geralmente é de curto prazo. Então a gente está olhando só o bico do próprio sapato. Se você não fizer trocas inteligentes, ou seja, do médio e longo prazo, que muitas vezes tem uma dúvida, tem um ponto de interrogação, será que vai dar certo? Bom, aí você não vai ter a máxima de, como diz a filosofia, torna-te quem tu és. Ou seja, se for para errar, a gente precisa errar tentando.
né? Ou seja, e não apenas errar no sentido de que eu não realizei isso, né? Apenas tive um sonho porque eu tive o medo daquela conquista. O cemitério tem mais sonhadores do que realizadores. Pô, excelente. E agora vamos para a última letra da cera, o A de aumentar. É preciso aumentar a sua capacidade de empregabilidade. Porque o futuro das carreiras não está na estabilidade de emprego, isso já era. As pessoas trabalhavam 40 anos, 30 anos dentro de uma empresa, tanto é que tinha um sobrenome dela, fulano da empresa X, fulano da empresa Y. Agora, atualmente, no Brasil, o tempo médio de um funcionário dentro de uma empresa é de 19,3 meses, menos de 2 anos. Somando todas as gerações, se pegar só a geração Z, são 9,1 meses, uma gestação. Ou seja, se a estabilidade de emprego não vai mais existir na sua vida, porque as profissões vão durar menos e também a duração das empresas cada vez mais diminui, o que você tem que aumentar é a sua capacidade de criar pontes, conexões para um futuro cada vez mais sustentável, onde você possa escolher com quem, quando, como e o porquê quer trabalhar. Muito obrigado por essa indicação, mas agora eu quero pedir a você que faça, tá, o seu encerramento aqui dando uma mensagem geracional. Para os 40 a mais, para os 50 a mais, às vezes você já falou bem aqui. E esses que estão aí na dúvida da mudança de ciclo, principalmente os 50 a mais, que estão sendo até exigidos agora a voltar e parece estar virando até moda agora ter os 50 a mais. Me mande essa mensagem para 2026, o que é que espera para ele aí? Se em 2026 o que você precisa fazer é descobrir a sua grande potência, ou seja, como de fato você pode gerar valor para uma outra pessoa. A partir disso, quando você tem essa descoberta, ninguém lhe segura, porque produto, posicionamento é apenas uma consequência disso. Ou seja, pensar como é que eu gero valor do outro para o outro, para então ser valorizado. Dal Bosco, olha, eu vou deixar aqui uma lembrança para você do nosso canal. Obrigado. É uma joia do meu coração, mas não pode abrir, porque eu quero que você esteja listado para o próximo nosso Papo de Êxito. Muito obrigado, Dal Bosco, de coração. Tá bom? Obrigado, Genésio. Obrigado a todos os ouvintes. Fico feliz com atitudes como do canal, onde quem está aqui pode esperar impacto, pode esperar aprendizado, aumento de consciência, provocação. Afinal, hoje em dia, cada vez menos o professor, mentores, o palestrante, um podcaster é o dono de toda a razão. Cada vez mais, assim como pais, precisam ser provocadores, profissionais que geram reflexão, pois, diferente de 30 anos atrás, as pessoas não tinham informação. Hoje elas possuem. Então a gente tem que ensiná-las, provocá-las, o que fazer com isso, para então cada um encontrar a sua própria resposta. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou Genésio Lemos Couto. Nós não temos idade, temos vivência. Até o próximo vídeo.